Bem-vindos ao podcast Um Livro Comentar. Sou Duarte Domingues e hoje vou ser o vosso book influencer. Olá a todos, obrigado por estarem desse lado. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de subscrever o podcast para não perderem nenhum episódio. Relembro que podem ouvir este podcast nas maiores plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Também podem seguir no Instagram, DPDIG, Facebook, página Duarte ou Duarte Domingues e Twitter, DPDTWT. Se há uma obra que deve ser lida, é sem dúvida O Príncipezinho. Provavelmente muitos leram na infância, mas se ainda não, vejam este episódio como uma forte motivação para o fazer. O livro foi escrito por Antoine de Saint-Exupéry. O autor nasceu em França em 1900 e, além de ser escritor, era ilustrador e piloto. Estudou mecânica e fez serviço militar em Estrasburgo, tendo chegado a ser subtenente. Na sua última missão tinha ido recolher informação sobre os movimentos das tropas alemãs, mas não voltou à base aérea, tendo morrido em 1944. E, na verdade, nunca se teve a certeza de se ter encontrado o corpo certo. A magnum opus de Saint-Exupéry é O Príncipezinho. Foi publicado em 1943, nos Estados Unidos da América. É uma das obras literárias mais traduzidas no mundo, incluindo 220 idiomas e dialetos. As ilustrações originais são também do autor, e a tradução para português foi feita por Joana Varela. A história baseia-se num menino loiro e curioso, o Príncipezinho, que vive no asteroide B612. Lá ele cuida da sua rosa e gosta de assistir ao pôr do sol. Num certo momento decide viajar pelo universo na esperança de encontrar um amigo e uma ocupação. Ao longo dos vários asteroides que visita, encontra homens comprometidos, cada um com a sua tarefa. Mas chega sempre à mesma conclusão, de que as pessoas crescidas são mesmo muito esquisitas. No entanto, o Príncipezinho não acha o acendedor de candeeiros ridículo, ao contrário dos moradores dos outros asteroides, considerando a sua amizade com este. Mas na verdade, o planeta era demasiado pequeno para os dois. Na sua viagem chega, por fim, à Terra. No fim da sua passagem pela Terra, encontra um aviador que se perdeu após ter caído no deserto, contando-lhe todas as peripécias passadas. Essas peripécias incluem o contacto com a serpente, com o jardim das rosas, com o agulheiro, com o comerciante e a raposa. No fim, o Príncipezinho volta ao seu pequeno planeta, deixando o aviador no seu. Devo começar por dizer que este livro é uma genuína obra-prima de uma mente, de certo, espantosa e humanista. O que supostamente seria literatura para crianças é, no fundo, uma antologia de conhecimentos filosóficos e de poesia. Logo na sua dedicatória, o autor relembra que todos os adultos já foram crianças, mesmo que não se lembrassem disso. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Esta é a frase a qual associamos imediatamente quando ouvimos falar do Príncipezinho. Este ensinamento tem muita ressonância ao longo de todo o livro, e o seu significado é inimaginavelmente importante no universo onde os homens perderam a pureza, inocência e a essência da vida, importando-se mais com a posse de bens materiais. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Tu tornas-te eternamente responsável por aquilo que cativas. É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Esta última frase é proeminente hoje em dia. Vivemos num mundo de generalizações. Porque alguém dali fez alguma coisa, todos os outros ali também são assim. Estas generalizações trazem desentendimentos que podem desencadear cataclismos. Todas as outras frases falam de amizade e como ela é uma ocupação de responsabilidade. E também do amor e como ele melhora o mundo. Exupéry desenvolve estes e mais temas tão profundos ao longo de uma narrativa infantil de uma forma tão extraordinária que esta obra se torna intemporal e para todos. Cada capítulo traduz um ensinamento, cada personagem encarna uma lição de vida que tantos demoram para entender, numa linguagem tão simples e numa forma de contar a história cativante. Ainda porque cativar significa muito mais do que atrair ou fazer gostar,
e o livro explora visceralmente o seu sentido. A leitura desta obra é imprescindível e quem já a leu, convido a reler. E se ainda não consegui atrair a vossa atenção, leiam apenas as 2 primeiras páginas e talvez já fiquem uma tarde a saborear as palavras de sabedoria. O essencial é invisível para os olhos. Resta-me desejar boas leituras e até ao próximo episódio de Um Livro Comentar.